Sabe quando você tá sentindo aquela vontadezinha de ficar mais em casa, de se afastar do barulho, de ficar mais perto de quem você já ama ao invés de ficar conhecendo gente nova? Ou ainda uma sensibilidade um pouquinho maior, uma saudade meio inexplicada aí de alguém, ou até uma vontade de cuidar mais dos outros ou ainda de ser cuidado? Se você ainda não está se sentindo assim, talvez você comece a se sentir a partir do dia 14 de julho, porque nós temos a entrada da lua nova no signo de Câncer. E isso traz um movimento bem especial para a sua próxima semana, e não só para a sua próxima semana, mas para as próximas 4 semanas, porque lua nova é o início de um novo ciclo lunar que dura 4 semanas, e esse vídeo é para te explicar exatamente como vai ser esse período. Meu nome é Paulo Gosdezin, que eu sou astrólogo profissional, e vamos começar essa explicação fazendo você entender o que é uma lua nova. Essa nada mais é do que a primeira fase lunar de um novo ciclo lunar, até porque já se chama lua nova por isso, onde a lua e o sol se alinham num ponto em que a gente não consegue enxergar a lua, né? Ela fica escura, não é que ela não tá ali, ela tá ali, mas ela não tá refletindo o seu brilho para a Terra, então a gente não enxerga ela. A gente fica com a noite bem escura, né? Não tem lua para iluminar a nossa noite. E isso por si só já explica muito bem o significado dessa lua nova. Por quê? Pensa comigo, imagina que você tem uma semente, que você vai plantar essa semente, né? Ela vai trazer uma novidade. A lua nova é muito conectada com a ideia da semente, do semear as coisas. Você planta uma semente, ela vai ficar lá embaixo da terra escurinha, né? A gente não consegue enxergar nada do que está acontecendo lá, tá tudo no escuro mesmo, mas o que ela está fazendo embaixo da terra? Ela está se fortalecendo para daqui a pouco brotar e conseguir crescer e lá na frente dar frutos e ter, né, aí o seu auge da planta. E a lua nova é exatamente isso. Não é um momento de movimento, de barulho, de fazer as coisas acontecerem. É um momento de plantio. É um momento de silêncio, de reflexão, de entender aquilo que a gente quer que aconteça e de permitir que um novo ciclo se inicie. Não é um momento de encerramento como é, por exemplo, a lua minguante, né? E que muitas vezes a gente até acha que é ruim e tal. Não é. A gente precisa ter muita reflexão quando as coisas estão para começar, para termos certeza do que a gente quer plantar. Pensar com calma naquilo que você quer que cresça nas próximas semanas na sua vida. Esse processo acontece mais ou menos a cada 29 dias e meio, quase um mês, e cada vez, cada lua nova é em um signo diferente. E nesse momento nós estamos iniciando uma lua nova no signo de Câncer. E a gente já vem, né, nesse arquétipo sendo ativado nas últimas semanas por conta do Sol em Câncer também. Então, antes de qualquer coisa, deixa eu te explicar o que é esse arquétipo de Câncer e como ele se conecta com essa fase, com esse próximo ciclo aí de quase 30 dias que vai acontecer na sua vida. Câncer é um signo regido pela própria Lua, e isso significa que quando uma lua nova acontece no signo de Câncer, ela acontece em casa, a gente chama de lua domiciliada. Ela está bem ali, ela está confortável, porque as mesmas coisas que Câncer rege, a Lua também rege. Então isso torna essa lua nova uma lua nova muito poderosa e muito conectada. E isso torna temas como memória, infância, cuidado, família, as nossas raízes, o nosso passado, né? Temas que falam sobre aquilo que nos nutre, aquilo que nos preenche, aquilo que rege o nosso emocional, sejam temas que vão pesar bastante pelas próximas 4 semanas, tá? E vão pesar exatamente porque essas duas coisas pesam muito, e não só isso, o Sol também vem trazendo esse movimento, temos outros planetas aí, o próprio Mercúrio retrógrado acontecendo no signo de Câncer, né? Mercúrio está em Câncer também, então a gente tem muitos movimentos acontecendo dentro desse signo, fortalecendo esse olhar para temas que são muito importantes para a gente. Então esse já é o primeiro recado, tá? Observa todas essas questões que eu te trouxe, porque vão ter, talvez já estejam tendo movimentos muito poderosos relacionados a isso, e aqui é uma provocação para você olhar ainda mais, caso você não esteja. Eu vou te explicar melhor no vídeo porque eu vou te trazer um guia do que você precisa olhar durante essas próximas semanas e nesse próximo ciclo lunar, e que vai te ajudar a trazer mais consciência para todas essas áreas. Mas, para além disso, eu quero quero te lembrar que isso é válido para todos os signos, tá? Não é só para quem tem câncer, não é mais especial para quem é canceriano ou não, enfim, não tem nada disso, tá? É igual para todo mundo. E mais um lembrete importante. Eu vou te trazer aqui
um pouquinho separado de como vai ser essa semana de lua nova em Câncer, porque a semana da lua nova é essa próxima agora, né, do dia 14 até o dia 21, então aqui nós temos uma força muito grande desse movimento, e depois eu vou te trazer um pouquinho do resto desse ciclo para você conseguir como que todo esse movimento pensado durante essa semana em específico vai reverberando ao longo das outras próximas 3 semanas, para que você consiga ficar bem consciente dos movimentos necessários na sua vida conectados a isso também, tá? O ponto central aqui não é uma semana de movimento, é uma semana de intencionar as coisas que você deseja. É hora de você olhar para dentro e entender com mais clareza as coisas que você deseja semear na sua vida, para que nas próximas semanas você possa movimentar o suficiente para que essas coisas consigam andar. E eu te falo isso porque não adianta você querer ficar colocando força no movimento quando a Lua está te proporcionando uma oportunidade de você entender bem aquilo que você quer. Até porque essa semana a gente ainda está com Mercúrio retrógrado, então também não é um lugar de, nossa, bora movimentar tudo que está acontecendo. É um lugar de você parar e olhar para você ter clareza daquilo que você quer, porque senão você fica plantando qualquer semente, daqui a pouco você está plantando um monte de erva daninha e você nem sabe, porque a gente tem pressa, a gente quer fazer as coisas acontecer, quer ver as coisas fluírem, e aí de repente você vai plantar coisas que nem vão fazer sentido para você. Então usa essa semana para refletir o que eu desejo na minha vida, em algumas áreas específicas. Vamos lá. Se você está buscando alguma mudança muito significativa, por exemplo, uma mudança de casa, uma conversa e um alinhamento importante com a sua família, às vezes alguma questão emocional que está te pegando um pouco mais, alguma questão do passado que está vindo, que você quer mudar, que você quer fazer alguma terapia para mudar, é um ótimo momento para você refletir sobre isso, porque Câncer rege essas áreas e essa lua nova pede que você intencione a respeito dessas questões. E outro ponto muito forte é você se reconectar com quem te acolhe de verdade, porque Câncer está muito conectado aos nossos vínculos, e essa semana é uma ótima semana para você pensar em pessoas que não são aqueles amigos que são legais, que vão para você para alguns rolês e tal, mas aquelas pessoas que realmente estão contigo, que muitas vezes são a nossa família, mas para muitas pessoas não é a família de sangue, são famílias que a gente vai construindo ao longo da vida. Como é que está a tua relação com essa família? Será que você não pode se aproximar um pouquinho mais, se reconectar com essas pessoas, entender os movimentos desses vínculos e o quanto eles são importantes para você, trabalhar um pouco mais com essas pessoas e olhar para elas? É uma ótima semana para isso, para fortalecer os seus laços e para entender o quanto esses laços te nutrem. E, obviamente, entender também se existe aí algum laço que está te drenando, né? Porque esse é o movimento de Mercúrio retrógrado como um todo. O que está nos drenando aí nos nossos vínculos? E, junto com isso, se aproximar daquilo que te faz bem para poder se afastar daquilo que não está te fazendo. E dentro desse olhar de nutrição, a gente pode expandir um pouco mais esse campo e olhar para as coisas da sua vida, para as atitudes, para os seus afazeres, para o seu trabalho, para as suas relações, né? Aqui é um movimento bem legal para você se aproximar daquilo que te preenche de verdade e não daquilo que só está te ocupando. Tá? Ou seja, às vezes você se comprometeu com um monte de coisa na sua semana, com um monte de atividades, um monte de trabalhos extras, um monte de relações desnecessárias que não estão te somando em nada, não estão te nutrindo em nada, não estão te preenchendo em nada, elas só estão ocupando o seu tempo. E Câncer, como é um signo muito emocional, essa lua nova ela pede que você olhe para aquilo que de fato te preenche e o quanto você está dando atenção para isso, porque às vezes a gente fica fazendo 1 milhão de atividades que não nos preenchem e a gente nunca tem tempo de fazer aquilo que a gente ama. Às vezes o que você ama é pintar, é fazer um chazinho gostoso, é bordar alguma coisa, é sair para caminhar, e você nunca tem tempo de fazer essas coisas porque você marcou uma jantinha lá que você nem queria muito ir, porque você se comprometeu de trabalhar até mais tarde, aí o seu trabalho é sempre a sua prioridade, porque você tem que ficar faxinando a casa, porque você tem 1 milhão de outras coisas para fazer que não estão te preenchendo. E aí daqui a pouco você está lá super frustrada com a sua vida, porque apesar de ter uma vida extremamente ocupada, ela é uma vida vazia. Porque é isso. O tanto que a gente produz não significa o quanto que isso nos preenche. Às vezes a gente produz por obrigação mesmo, e não porque nos dá prazer. E outro ponto importante de olhar aqui também é o quanto você está cuidando de você para depois cuidar dos outros, né? Essa lua nova, como eu falei, é a sementinha que está lá
dentro da Terra, olhando para si, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. E para você poder olhar para o seu crescimento, você tem que olhar para você. É tipo lá no avião, né? Quando falam, primeiro coloque a máscara em você para depois se preocupar com os outros. Esse é o chamado dessa semana. Que ações você vem fazendo por você, para o seu preenchimento emocional, antes de começar a ajudar as pessoas. Que é muito lindo você ajudar as pessoas, é muito importante você ajudar as pessoas. Mas olhar para você e para aquilo que você precisa é mais importante ainda para você poder se desenvolver ao longo dessa semana. Tenta não se forçar a ser muito racional ao longo dos próximos dias, porque é um momento de você olhar para aquilo que é mais emocional, para aquilo que está no seu coração e o que o seu coração está pedindo para você plantar. Mais uma vez, espera um pouquinho para plantar de fato, para movimentar de forma grandiosa. Eu já vou falar sobre isso. Olha primeiro para aquilo que você deseja e tenha clareza. Você quer isso mesmo? É você que quer isso ou é alguém que te pediu para fazer isso? Você está fazendo isso por você ou pelos outros? Isso que você quer te preenche, te nutre, ou é só porque você quer ocupar um espaço a mais na sua agenda? E aí, vamos para uma linha do tempo para você entender as próximas semanas também, né? Eu vou trazer vídeos mais específicos sobre as próximas semanas, inclusive se você ainda não está no meu grupo de previsões gratuitas lá no WhatsApp, entra pelo link que vai estar aqui na descrição, porque lá eu mando todos os dias também as previsões do dia de forma completamente gratuita. Mas olha só, nessa primeira semana, do dia 14 ao dia 20 de julho, a gente tem esse plantar, né? Esses pontos todos que eu trouxe. De colocar essa sementinha ali para que a gente entenda exatamente o que a gente está plantando. Aí, depois dessa fase nova, nós temos a entrada da lua crescente no dia 21 de julho, no signo de Escorpião. E a lua crescente, ela já pede para você começar a movimentar, a trazer de fato, ok, eu sei o que eu quero plantar, eu plantei a semente está começando a brotar, e agora eu preciso movimentar as coisas que eu quero. Só que Escorpião traz uma camada muito profunda para esse movimento. Então, provavelmente lá na semana do dia 21 de julho, você vai começar a enxergar o que está te segurando, coisas profundas que você vai ter que olhar para conseguir fazer com que esses seus desejos, esses seus sonhos, esses seus alinhamentos cresçam. Provavelmente a semana do dia 21 de julho vai te trazer, e aí é uma semana que está sendo quase pós-Mercúrio retrógrado, né? Uma ressaquinha de Mercúrio retrógrado, vai te trazer muito forte coisas que vão vir aí à tona, que você vai ter que enfrentar, tá? Então vou te dizer que vai ser lindo, maravilhoso, ó, né? Uma grande mousse, pode ser que seja meio desafiador, mas que você precisa enfrentar para fazer esses seus sonhos crescerem. E olha que interessante, porque aí lá no dia 29 de julho nós temos a entrada da lua cheia no signo de Aquário, que traz muito do resultado desse esforço de olhar para aquilo que estava te impedindo e traz uma racionalidade. É quando você consegue ter compreensão e entendimento desse processo que você vai estar vivendo e vai conseguir trazer isso mais para o racional e para os movimentos de verdade, de até mesmo de colheita, né? Do tipo assim, ok, eu entendi esses pontos, bora movimentar, bora trazer isso mais para o mental, para que isso fortaleça a minha própria autenticidade, aquilo que eu sou. Para daí lá no dia 6 de agosto, a gente tem a entrada da lua minguante no signo de Touro, encerrando esse ciclo e te lembrando de desapegar das coisas que já não servem mais a partir de todo esse aprendizado que você teve, para que você possa seguir novos ciclos de mais desenvolvimento e de mais amor e de mais conexão e tudo aquilo que você merece. Então, resumindo, galera, fica de olho aí nas suas emoções, nas suas memórias, fica de olho nas coisas que podem surgir aí até do seu passado, as provocações em relação a isso ao longo dessa semana, elas vão ser muito importantes para você se conectar mais com você e pensa naquilo que você deseja fazer que vai te preencher, que vai te nutrir e planta as sementes necessárias para isso. Temos um ciclo super poderoso acontecendo, de muita revisão, mas também de muita conexão com aquilo que faz sentido para o seu coração, que ao longo das semanas vai ser muito poderoso para você e vai ter muita coisa acontecendo, tá bom? Te desejo uma ótima semana. Se fez sentido, comenta aqui, me chama se quiser ser atendido e fazer o seu mapa astral comigo. Um beijo e nos falamos novamente no próximo vídeo.